Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Primeiro desde a eliminação do Phoenix Suns. Tudo bem, Lucas? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tá mentindo, Guibas? Já gravamos um, hein? Gravamos recentemente, inclusive, né? Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Tô mentindo, Lucas. Não tô sabendo lidar com as minhas emoções. Porque de um lado eu fiquei muito feliz com o Devin Booker perdendo, que sabe que ele é rival do Luka e desejo o pior na carreira esportiva dele. Cara, mas de aí... outro lado, eu fico te perguntar uma coisa. Porque eu gosto de você feliz. Porque quando você tá feliz, você é uma pessoa muito divertida e as pessoas se divertem bastante. Esse outro lado aí eu creio que é bem pequeno, viu, Guilherme? Assim, pelo que eu te conheço, não é um lado assim... Não dá pra dizer que é o outro lado da lua, né? Talvez aquele lado minguante da lua. Gibas! Você tá dizendo que eu gosto da sua tristeza? É isso? Não, você falou por um lado a tristeza do Devin Booker. Por outro lado, você queria me ver feliz. E você acha que eu não quero te ver feliz? É eu isso? creio que o lado da tristeza do Devin Booker, eu imagino que seja maior, né? Por tudo que a gente já conversou até hoje, né? Gibas, seguinte. Phoenix Suns cai para um Denver Nuggets potente, para um Denver Nuggets que sai dessa série empoderado, um Denver Nuggets que sai dessas duas rodadas de playoff até agora, se sentindo o bambambam, se sentindo confiante para um eventual final, para um primeiro título da franquia, né? E o Phoenix Suns fica aí lambendo suas feridas, algumas dessas feridas aí reabertas até, né? O Phoenix Suns é mais uma vez eliminado dentro de casa num jogo que acaba no primeiro tempo, mais uma vez. E é vaiado dentro de casa no último jogo. E assim, para americano vaiar seu time, Guilherme, porque foi muito sério, né? Se bem que no fim estavam aplaudindo de novo, né, já. Eles são muito fáceis para aplaudir. Eles são muito influenciáveis, né? Tem que ver o carboidrato que eles consumiram aí no terceiro período, né? E às vezes alguém do Denver errou 2 lances livres também, né? Não lembro assim se teve, mas às vezes os caras lance livre ganham um sanduíche, né? Aí, pô, sanduichinho de graça também, né? Você pagou só $150 no ingresso, ganha um sanduíche aí de $2, tá bom demais. Gibas. Mais barato, né? $150 tava mais barato. Né? Os lá de cima. Os lá de cima. Não sei por onde começar, viu, Guilherme? Talvez. Te pergunto então, Lucas. Primeiro, né? Tratamos o Denver como favorito ao longo da série aqui, no preview da série. Era um favoritismo que se consolidava por ser a melhor equipe, por ter um time há mais tempo jogando junto e por ter finalmente a timeline se cruzado, né? Com todo mundo disponível, Jamal Murray funcionando, Michael Porter jogando e as peças complementares chegando, né? O Denver tá bem assim, não é surpresa, né? Não é surpresa para ninguém. O Denver era um dos times cotados para ser potência esse ano, depois dos anos sequentes de Jokic MVP e de bons momentos com o time ainda não pronto. Então, assim, o Denver vencer essa série não era impossível. O Phoenix Suns, por outro lado, faz uma aposta bem alta, que é trocar boa parte dos seus assets por um super jogador. Uma troca que se arrastou, que demorou, mas chegou. Só que quando chega, a hora que vai encaixar, ele se machuca. Então tem o fato do entrosamento, mas não é só isso também, né? Tem o fato da montagem do elenco que não deu tempo não teve como fazer mais do que o time conseguiu por conta de quando veio a troca, das coisas que estavam disponíveis no mercado depois que você conseguiu a troca e do tanto de coisas que você engajou nessa troca, né? O Lakers conseguiu montar o elenco em cima da hora, mas é outra timeline, outra história, outra coisa. Então, assim, isso não é agora que a gente está falando aqui no Café Belgrado, a gente falou esse ponto como um fator lá no preview da série. Pode voltar aí, que esse foi um dos argumentos que me lembro até que o Lucas perguntou sobre favoritismo e eu lembro que a gente falou. O fato do elenco do Denver já ter sido formado após eles terem passado por problemas, passado por playoffs com desfalques, passado por vários momentos, faz com que o elenco seja um elenco que tem peças de reposição e que tem peças para alternativas de jogo, coisa que o Phoenix Suns não tinha. A parte disso, o Phoenix Suns faz um playoff
promissor com a dupla Kevin Durant e Devin Booker, mas que também foi condicionado no primeiro round pelas lesões do Clippers, o que fazia com que o Denver chegava ainda com essa ideia de é o melhor time e o Suns venceu um time que não estava completo. Então a gente precisa ver o Suns contra esse Denver para ver o que vai ser. Os 2 primeiros jogos foram horrorosos do Phoenix Suns. O Denver venceu assim, expondo assim a fraqueza do elenco do Suns, apesar de 2 estrelas, uma grande fraqueza no elenco, mesmo dos jogadores bons do Suns, a incapacidade deles serem fatores nessa série. O Suns encontra algumas saídas, mas é até por aí que eu começaria. As saídas encontradas pelo Suns não foram só muito específicas para momentos específicos de alguns jogos, mas trouxe com elas desastres, né? As saídas tinham pontos vulneráveis absurdos que foram super explorados em uma nova situação de problema, né? O Suns entrou no jogo de ontem com uma escalação exótica que tinha Devin Booker, Kevin Jock Landale e Landry Shamet. Esse era o quinteto titular para tentar vencer um jogo decisivo. Enfim, o Suns perdeu e perdeu feio, e eu quero falar sobre isso depois, mas assim, Lucas, quando a gente vê essa timeline de eventos, né, essa sequência de eventos, não tem nada de mais perder por 4-2 uma série pro Denver Nuggets, tem? Gibas, não tem. Acho que eu vejo um pouquinho diferente só o jogo 2 da série. Eu não achei o jogo 2 um jogo ruim do Suns. Eu achei um jogo em que o Suns ainda estava apostando numa formação defensiva. Então tinha o Koga, tinha o Torrey Craig e segurou o Denver a 97 pontos, né? Na metade do jogo perdeu o Chris Paul, quando o time liderava. E antes de começar a série, a pergunta era, o Suns vai ter jogador para jogar contra o Denver? E aí você tira o que era claramente o terceiro melhor jogador do time, já te cria um novo problema, né? Já te cria um buraco quase, sei lá. Um buraco difícil de sair é o que, Guilherme? Eu ia falar intransponível, mas buraco não é bem assim. Você já tá dentro do buraco, né? De repente um buraco Buraco fundo. muito fundo. Um buraco fundo demais pro Suns sair. Você lembra aquele filme da Sessão da Tarde que passava Que o cada menino 15 caía dias? no poço? Pô, o menino Passavam caiu um no mês buraco. pra tirar o menino do poço. Pô, Por que era tão velho. difícil pegar o menino do poço, velho? Não sei, velho. Eu até queria saber também, mas é esse buraco aí. A gente aceitava na época, né? É foda mesmo, o menino tá no poço, vai passar Pô, eu 15 dias, ficava tudo bem. comovido com aquele filme. Como é que é o nome desse filme, velho? Que eu nunca mais vi passar na Sessão da Tarde. Menino do Poço. Vou escrever aqui, ó. Menino Buraco, Sessão da Tarde. Giba, se eu escrever aqui em Fortaleza, caiu no poço, vai dar uma brincadeira de beijo, né? Eu não sei se aí é a mesma coisa, mas aqui o caiu no poço é uma brincadeira em que jovens adolescentes se unem aí pra decidir o famoso é esse, né? E aí dá muitas vezes o primeiro beijo de alguém. Conheço gente aí que teve seu primeiro beijo numa situação dessa. Eu fiquei bem confuso com essa situação, Lucas. É uma brincadeira e caiu no poço. Qual é o equivalente aí pra vocês? Talvez o peroba maçã salada mista? Aqui não é esse nome. Aqui é caiu no poço. Ah, ok. Não é isso. Não achei, viu, o filme. Não... Procurei caiu no poço, ver se aparece. Filme. Gibas, então o buraco, né, que o Phoenix Suns estava, naquele momento, um 2-0 contra e sem Chris Paul, era um buraco... Resgate de Jéssica. Apareceu a partir de caiu no poço? Não era um menino que tinha caído? Pois é, eu jurava que era um menino, mas... Tem no YouTube, velho. Resgate de Jéssica dublado. Não é vida real, filme. isso aí? Filme real. Baseado em fatos reais. Gibas, cara, fico muito confuso porque era tão difícil tirar alguém de um poço, velho. E o título original do filme é O Bebê de Todo Mundo. Bonito. Gibas, Tá viva ainda, viu? A Jessica McClure, a bebê que caiu no poço originariamente. O que ela faz agora? Pois é, eu tô tentando descobrir isso, porque eu acho que é informação que não dá pra terminar o podcast. Não dá pra terminar sem, né? Gibas, o Suns então vinha pro jogo 3 sem Chris Paul, com 2-0 na cabeça, né? E com um elenco claramente carente, né?
a saída do Monte Williams, falou, pô, vamos matar bola, né? Essa vai ser a saída. E o Suns matou bola. Os 2 jogos seguintes, o Suns teve um aproveitamento muito alto. Devin Booker, Kevin Durant e às vezes um, às vezes o outro, né? O Suns conseguiu sobreviver na série, um 2-2 com uma chance exótica de suspensão do Jokic, né? Então acho que esse foi o único momento na série onde ficou assim, cara, o Suns exoticamente pode estar no controle da série, que é quando consegue o 2-2 e tem a questão se vai ser suspenso ou não o Jokic, né? A gente que no Café Belgrado nunca achou que ele seria suspenso e nem queria que ele fosse suspenso, mas nesse momento lá as casas de aposta deram um swing, né? Porque não dá para saber. Então ficou aquele questionamento, né? Mas aí veio o jogo 5 e com o jogo 5 uma óbvia alteração do Denver Nuggets, né? Maneira de defender. Se já era marcação dupla no Devin Booker e no Kevin Durant, agora não, né? Vamos fazer marcação tripla toda vida que ele tentar dobrar a esquina, que ele tentar bater uma marcação dupla, né? Porque o Devin Booker, ele estava recebendo a bola, muitas vezes pontuando em transição, né? Foi a Fizesse ou chave não... das 2 vitórias, né? O Devin Booker Isso. acelerando quando tava com a bola e, cara, ele fez ponto do jeito que ele quis nesses 2 jogos. Fazendo ou não a cesta, o Denver Nuggets, o Phoenix Suns aceleraria com o Devin Booker, né? O Nuggets voltou do Arizona com essa missão, não vamos deixar isso acontecer, não deixou mais isso acontecer, os 2 últimos jogos do Devin Booker foram bem pedestres, digamos assim, né? Bem até abaixo do que se espera de um jogo de playoff do Devin Booker, mas não partidas onde o Devin Booker não entregou, não tentou ou não conseguiu. Era assim, o Denver falando, cara, não insiste, não vai ser você. Não vai ser você quem vai conseguir me bater. Então, o Denver, que já estava fazendo a marcação dupla desde o início do segundo quarto nos outros jogos, passou a fazer não só a marcação dupla, mas também criar uma parede estilo Giannis Antetokounmpo, né? Giannis Antetokounmpo batendo para dentro, vem aquela parede que são 3 jogadores que focam no Giannis. Isso o Nick Nurse começou lá em 2020. Acho que foi o Nick Nurse que foi o primeiro a fazer isso naquele ano da bola do Kawhi, né? Quando o Bucks abre 2-0 naquela série e perde os 4 seguintes. E o Denver fez com o Devin Booker, né? Toda vida que o Devin Booker tentava bater para dentro, cortando os seus jogadores da marcação dupla, vinha um terceiro. E aí você vai rodar a bola até achar alguém livre. Esse é o drama, né? Do seu alguém livre, né? O drama do alguém livre do Suns era o Cameron Payne, que jogou muito ontem, era o Landry Shamet, era o Okogie, era o Torrey Craig na série inteira, era o Jock Landale, era, assim, jogadores que não fazem parte de um plano de longo prazo e não um Ishon Wright não é para estar jogando um playoffzinho, né? Então alguns jogadores ficaram injogáveis. O Denver ainda sofreu com isso no jogo 4, mas no jogo 5 essa rotação já estava, a rotação que eu falo não os jogadores em quadra, mas a defesa do Denver rodando para chegar nesses corners já estava diferente, né? Já estava mais assertiva, já estava acertando mais, né? Já estava, dá para fazer a marcação dupla, às vezes tripla, e chegar também no nosso, enquanto o Suns roda a bola, chegar lá no, para não dar um corner treat super livre para o Terence Ross, por exemplo. Então, ontem mesmo, nesses momentos, os arremessos do Suns eram meio espetados. O Suns não conseguiu arremessar bons arremessos no jogo de ontem, né? Então, o Denver Nuggets ajustou muita coisa defensivamente. Ofensivamente, o Denver Nuggets falou, não vou desperdiçar a bola, isso vou fazer o time passar muito pelo Jokic, mas não só pelo Jokic, né? E aí o Denver mudou muito o jeito de atacar no jogo 5, do jogo 4 para o jogo 5 caiu muito a pontuação do Jokic, mas tudo bem, porque a pontuação do Denver ficou mais equilibrada, o time deu menos, o time melhorou o pace ofensivo, e isso tirou um pouco as chances do Suns correr, porque um time que acertava mais seus arremessos, era um time que não cometia tantas turnovers. O Denver foi cometer turnover ontem com, sei lá, faltando 2 minutos para acabar o primeiro tempo. Se a defesa do Suns não acha o Denver, adeus, né? Adeus. Ofensivamente, o Suns não fez um jogo péssimo ontem. O time chegou a 50 pontos no segundo quarto. Tudo bem. Não é um jogo ótimo, porque você está eliminando as melhores opções do Suns, mas o Suns estava se virando ofensivamente, né?
Só que o Suns cometeu muito turnover, o Denver aproveitou todas essas turnovers e a defesa do Suns era incapaz de parar qualquer tentativa do Denver Nuggets, né? Então foi um verdadeiro baile do Denver no primeiro tempo, e aí só não aconteceu no segundo tempo porque é natural, né? Que você, a não ser que você seja o Dallas contra o Suns no jogo 7, né? Aí você não para o baile. Mas o normal é que deu uma segurada mesmo, né? Que, enfim, o nível de atenção caiu um pouco, né? E aí essa vantagem não se ampliou no segundo tempo. Mas a distância entre as equipes sempre foi gigante. E, Gibas, se já era difícil lá no começo, a gente já perguntava lá no começo se o Suns ia ter peça, imagina chegar no jogo 6 sem Chris Paul e sem DeAndre Ayton, né? Então era óbvio, era claro que o Suns não tinha peça, o quinteto titular era um deboche, né? Quem é que vai vir do banco, né? Se esse é o quinteto titular. E a diferença entre as duas equipes ficou muito grande, ficou muito... Eu não sei se ficou de 30 pontos, mas ficou muito claro que ia precisar ser uma atuação assim surreal, sei lá, Jokic em foul trouble desde o início, Suns batendo muito lance livre, né, Denver não conseguindo converter suas cestas para que o jogo fosse competitivo. O Suns conseguiu se manter no jogo, sei lá, 9, 10 minutos de partida, estava 27-26, né? O Suns, acho que foram 9 mudanças de liderança, né, até o jogo se estabilizar para o Denver. Então, assim, aqueles 5 ali dava para conta do chá, né? A partir do momento que precisou rodar, segunda falta do Landale, assim, imagina, velho, segunda falta do Landale ser um fato marcante numa temporada de uma equipe que tá sonhando em título, né? Não existe. Então, assim, acho que o Suns sai bem abalado porque a segunda derrota gigantesca em casa, em playoff, onde os seus torcedores se permitem sonhar, né? Ano passado tinha muito mais motivo para sonhar, porque o time perdeu inteiro, né? Tava todo mundo lá. Tava o Chris Paul, tava o Ayton, tava o Michael Bridges, tava o Cam Johnson, tava o Devin Booker, e foi um jogo 7, assim, estarrecedor. Tava o Jay Crowder, foi um jogo 7 estarrecedor. Esse ano, o Suns não tinha a melhor campanha, o Suns não tinha o melhor jogador, assim, os melhores jogadores da série, né? Se você juntasse o talento numa balança, o Suns não tinha. Ano passado, acredito que era bem claro que tinha, né? Se você juntasse o talento de todos e botasse na balança, era muito favorável ao Phoenix Suns, né? O Dallas era Luka, Coringas, era Luka, Jalen Brunson, Coringas, o Suns tinha Devin Booker, Michael Bridges, Chris Paul, DeAndre Ayton, enfim. Então esse ano o lado mais forte era o do Denver e o Suns estava muito, muito desfalcado para oferecer uma resistência, né? Não acho que seja assim, nossa, viu como o DeAndre Ayton é fodão? Ele saiu, o time, sabe? Não, acho que não é por aí, mas sim, o DeAndre Ayton não é um jogador negativo, né? O DeAndre Ayton é um jogador que soma, só que o DeAndre Ayton, ele foi a primeira escolha de um draft, né? Então, a cobrança nele sempre vai ser, cara, eu não quero que você seja um Nick Claxton, né? Eu quero que você seja pelo menos um JJJ, velho. Ele foi a primeira escolha do draft do Luka. Do Luka, do Jaren Jackson Jr., do Trae Young, do Luka, do Luka que você tinha contratado o técnico do Luka. Então, assim, enfim. Acaba voltando para essa tecla, né? Erros do passado do Phoenix Suns, mas assim, olhando para frente, Guilherme, olhando para o futuro, e até fico satisfeito que a gente tenha feito aquele episódio de ontem. Foi ontem ou foi anteontem? De questionamentos imprecisos, nem lembro mais qual era o título do episódio. Foi ontem, né? Reflexões inexatas sobre temas pouco específicos. Isso. Em que eu senti assim, cara, dá para sair encorajado desse playoff a partir do que eu consigo formar com um time em cima da hora que seja baseado em Devin Booker e Kevin Durant. O que não é para ser uma grande surpresa também, né? Porque Devin Booker e Kevin Durant são dos melhores jogadores da NBA. Defensivamente eles também não são negativos, né? Então se você conseguir montar uma equipe, o Kevin Durant até é bem excelente defensivamente, e o Devin Booker se mostrou um defensor bem competente já nessas 2 últimas temporadas. Então se você conseguir ajeitar as peças corretas ali, a gente pode ver um Suns mais forte nos próximos playoffs, acredito bem nisso. E o que fica para hoje é o adeus, né? Fica para hoje essa dor de por ser não ter o direito de sentir a dor, né? Você ser eliminado com 30 segundos para acabar o primeiro quarto, cara, pelo amor de Deus, né? O comitê, pelo amor de Deus, tinha que intervir
Eu era a favor ali de, sei lá, a arbitragem começar a dizer, não, o Denver vai ter que jogar com 4 jogadores a partir de agora, né? Pra ter entretenimento, até se equilibrar. Mas, infelizmente, a NBA não é tão rebuscada nas regras de improviso, viu, Gibbs? Assim, esse era outro ponto que eu ia te perguntar, né? Minha fala de abertura é mais no sentido de normalizar perder por 4-2. Acho que é totalmente diferente de perder para o Dallas do jeito que foi. Acho que é muito diferente. Porque, como você disse, o Suns era o melhor time e, enfim. Agora, claro que o torcedor do Suns, eu conheço um específico, mas conheço alguns outros também, criou uma expectativa gigante quando chega Kevin Durant, ainda que a custo de um pacote que agora começa a se pensar como cara, né? Na época, eu lembro que você falou assim, cara, doeu porque foi muita coisa, mas enfim, a Kevin Durant, foda-se. Cara, se tá lá o Michael Bridges, É o se tá o preço. Cameron Johnson, É o preço. e não tá o DeAndre Ayton e não tá o Chris Paul, o resultado desse é o mesmo. Ok, mas eu acho que agora isso, porque assim, ficou muito pelado o elenco, né? Fica, assim, é uma peça, mas acaba que não é, né? Mas enfim, acho que esse é um ponto. Aí acho que tem outro ponto que eu acrescento, né? Que como que você lida com uma pancada igualzinha à pancada do jogo passado, no sentido de que foi inclusive 30 pontos, a mesma diferença de pontos no intervalo do jogo. A diferença lá é que o time do Suns tinha conseguido fazer 29 só contra o Dallas, agora fez 51, né? Mas aí tomou 81. Eu não sei como recuperar a autoestima de duas pancadas dessa, assim, acho que até a entrevista do Monte foi um pouco nessa linha, né? Cara, dói porque foi parecido, né? O jeito que foi o jogo em casa, uma pancada gigantesca. Cara, eu não sei se ele tá seguro, Lucas. Não sei se ele tá seguro. Acabou de renovar. Um contrato de um cara que fez um trabalho belíssimo no Phoenix Suns. Belíssimo. Lucas, mas eu tenho muito medo. A hora que eu vou falar aqui, hein? Pelo amor de Deus, não fica com raiva de mim. Suns Nation. Pô, o Ian do Suns Brasil, velho. Pô, o tweet dele, a hora que eu acordei, a primeira coisa que abriu o Twitter hoje era o tweet do Ian. Cara, eu queria abraçar o Ian do Suns Brasil hoje. Velho. Aquele tweet dele me machucou, assim. Cara, eu tenho um pouco de medo que o Monte seja o Kenny Atkinson do Suns. Pra quem não tá entendendo, eu vi pelo olhar do Lucas que ele já entendeu, mas pro ouvinte, né? Kenny Atkinson foi o cara que reconstruiu o Nets, deixou o Nets em ótima posição, e aí o Nets foi para outro caminho para trazer, inclusive é o mesmo jogador, mas assim, o Kevin Durant também trouxe o Kyrie, enfim, vocês conhecem a história agora. E aí rodou, porque enfim, não tava num contexto que fazia sentido. Eu sei que é diferente, mas eu tenho medo de que o impacto de uma derrota como essa leve embora um projeto de reconstrução que tem tudo a ver com ele, velho. Tem tudo a ver com ele. E lá no começo, né, o Rick Rubio seria o D-Low nessa comparação, né? O cara que jogou muito, que foi assim motivo do sucesso, boa parte do motivo do sucesso do time, né? E acabou ficando pelo caminho também, mas assim, se hoje o Suns é grande, de novo, essa reconstrução a gente acompanhou de pertinho com esse trabalho assim de muito tato do Monty Williams, cara. O que ele fez com esse time é maravilhoso, é magnífico. Mas a gente viu esse Suns jogar, não é o Suns do Monty, porque a gente não sabe muito bem que Suns é esse também, né? É muito diferente do Suns que a gente admirou nos últimos anos, o Suns que teve a melhor campanha do ano passado. Tenho medo que ele seja o alvo, porque é dono novo, é pressão, o dono novo não escolheu esse técnico, né? Enfim, todo esse desdobramento, mas acabou de renovar o salário dele, mas como que não renovaria, né? Enfim. Lucas, acho que vai vir uma pressão pesada aí pro nosso amigo Monte, né? Você até tem uma relação pessoal com ele, então ele me chama pelo nome. Ele te chama pelo nome e você chama ele de Mister, né? Então, Gibas, eu acho que é bem diferente assim do Kenny Atkinson
no sentido de que o Nets ele se mostrou com o Kenny Atkinson e com o Sean Marks uma opção viável para o cara morar em Nova York e ter um time bem administrado, né? Um time competitivo. E aí, o Kevin Durant e o Kyrie Irving falam, pô, que massa essa cultura do Nets, né? Show, vamos para lá. Vamos para lá para levar a nossa cultura. Então, assim, é um pouco diferente, por quê? Porque o Monty Williams chega num Suns que o Devin Booker não sabia o que era vitória, quando chega o Monty Williams, e com o Monty Williams e com o Devin Booker em proeminência, esse time começa a vencer. Então, a relação Monty Williams e Devin Booker é uma relação próxima, né? É uma relação, assim, bem fraterna, eu diria, sabe? Pelo jeito do que o Monty Williams leva o seu jeito, como ele carrega, né? Como ele se porta. É uma relação muito próxima, uma relação muito amistosa, uma relação de muito respeito, uma relação de muito eu venci com você, você venceu comigo, sabe? Eles foram para a final juntos, enfim, Devin Booker é o primeiro time da NBA, junto com o Monty Williams, e o Kevin Durant chega num time que já tem Devin Booker e Monty Williams, e não chega KD e Devin Booker para um time novo, sabe? Então acho que essa é a diferença básica daí. Acho que o Devin Booker e o Monty Williams são muito próximos. A diferença que não tinha lá daquela outra relação é o fato de ser um dono novo, né? Então a administração do Phoenix Suns, nova, ela não tem esse comprometimento que Sean Marks tinha com Kenny Atkinson, que Sean Marks tinha com o dono, né? O Matt Shibia, ele é um cara que veio de Detroit, apaixonado pelo Detroit Basketball, né? Da época, né? Bad Boys e tal. E, cara, pensa numa pessoa assim, que tem um ídolo de basquete, e esse ídolo acontece de agora ser seu brother, porque você tá comprando um time. E esse ídolo tem aspirações de, inclusive já trabalhou já trabalhou em front offices, né? O Matt Shibia estava num jogo do Phoenix Suns de playoff Tá agora, carregando ele. segurando a bola com a Isaiah Thomas do lado. O Matt Shibia é um fã de Isaiah Thomas. O Matt Shibia acredita que Isaiah Thomas é um dos deuses do basquete, né? Ele é da área e agora ele tem, por ser um dono de time, ele tem acesso ao Isaiah Thomas, velho. É tipo assim, Guilherme, vem ser que você agora é um bilionário e o Luca vai andar contigo. Você vai arranjar um emprego pro Luca. Você tá me deixando muito preocupado, velho. Eu Então, tava assim, mais ou menos tranquilo. O que eu acho que tem uma possibilidade grande de acontecer é o Lucas, cara, desculpa. Se eu comprasse um time, amanhã o Manu Ginóbili seria meu GM. Amanhã. Eu falei, quem que tá aqui? Quem que é o... É o Masai? Pô, campeão. Masai, beleza, mas... Manu Ginóbili, você ia né, fazer o seguinte, Guilherme. Você é muito correto. Você ia trazer o Manu Ginóbili para ser um advisor cara entre você e o Masai. Okay. E aí não foi campeão, Masai foi mal, não foi campeão, agora é o Manu. Caramba, então, velho. Na minha mente tá muito desenhado isso aí. Vai chegar o Isaiah Thomas com uma espécie de... Sabe Danny Ainge do Jazz? Que ele não é o GM do Jazz. Porra, mas ele é brother do... Ele dá as cartas. Então acho que vai acontecer isso aí. Já tá muito desenhado na minha mente que isso vai acontecer. Caramba. E assim, ele não tem um percentual de acerto muito grande na sua carreira de front office, o Isaiah Thomas, né? Tem uma gestão até bem desastrosa no New York Knicks. Vamos ver o que o tempo fez com ele, né? Acho que o Suns tem um ponto de partida, assim, tem um piso muito, muito alto por ter Kevin Durant e Devin Booker. Então acho assim, não é um motivo de desespero. Acho que esse time não tem a cara do Monte, Gibas, eu concordo contigo, que é o Suns que chega nas finais de 2021 e que maceta 2022, na temporada regular pelo menos. Ele é um Suns com muita set play, né? É um Suns que ele vai começar a jogada e a jogada tem um propósito muito claro, né? Ou assim, tem várias alternativas. São jogadas com começo, meio e fim, né? Sem tanto improviso. Nesses playoffs não dava para ser isso, velho. Não tinha como se tivesse Chris Paul e DeAndre Ayton inteiros. Não tinha como. Porque o Devin Booker, o Kevin Durant tinha 15 jogos com o time, né?
Então, não era um time que ia jogar sabendo as preferências, as tendências e tudo, né? Eles estavam se descobrindo. Isso a gente falou antes da série contra o Denver, falou durante a série contra o Clippers, né? Tava se descobrindo ali, né? Acho que eram, sei lá, 8 partidas antes dos playoffs que eles tinham jogado juntos. Então, assim, era uma equipe que não ia ter mesmo um jogo onde todo mundo sabia o que o outro queria fazer, né? Não ia jogar com essa familiaridade, palavra que a gente mais usou aqui para falar sobre isso. Então era um time que ia ter que precisar de muito improviso, mas eles tinham muito improviso com o elenco que tinha, né? E a partir do momento que sai o Chris Paul, você primeiro perde uma boa parte do que o DeAndre Ayton faz, porque o Chris Paul é um grande garçom para o DeAndre Ayton. E segundo, você perde um dos jogadores ótimos do Suns dos dois lados da quadra, né? Então, e cheio de experiência e tal. Então a tendência mesmo assim, era que o time sentisse muito a saída do Chris Paul, ainda conseguiu 2 vitórias sem ele. Mas a partir do momento que saiu o DeAndre Ayton, cara, você já tá atrás, né? Você já tá atrás e perde ainda uma peça que é claramente, né, talentosa, titular e que, assim, não tem nada na jogada. O DeAndre Ayton tem um mid-range aceitável, né? Dá para ele tentar meter essa bola. Então o Suns ficou muito debilitado, o Suns ficou muito sem a cara do Monty Williams, o que era normal, porque se você pegar os jogadores que estavam em quadra nos últimos 2 playoffs, acho que era só o Devin Booker mesmo, né, que era o esperado, pelo menos no jogo de ontem, né? Você não tinha Kevin Durant no passado, não tinha Landry Shamet jogando, não tinha o Cameron Payne aqui ali, até entrava, né? O Londale não tinha, então assim, Terence Ross chegou agora, o Kug chegou agora, então não dava para ter mesmo a cara do Monte. Então acho que vai ter esse período ainda entre vamos ver o que é que o James Jones e o Monty Williams fazem. Mas Gibbs, vai ter a hora que se não vier o resultado, Isaiah Thomas. Vai ter Isaiah Thomas. Enquanto você falava, eu tô olhando aqui o trabalho dele como GM, né? Como é que foi, né? Pô, teve uma passagem no Toronto também, que eu não lembrava, não. Lá no começo de Toronto. Acho que a fundação do Toronto era ele, né? Isso mesmo. E aí, pô, não dá pra dizer que deu errado, né, velho? Toronto virou um time legal. E no Knicks, cara, curiosamente já tem uma história revisionista, dizendo, pô, ele não foi tão mal assim, ele pegou um trabalho muito horroroso. Então, olha aí, ó. Mas eu Olha fui aí, né? vendo as coisas que ele fez, já deu um pouco de tristeza, assim, então acho que eu vou ficar meio quieto aqui. Enfim, são novos tempos, né, Lucas? Mas assim, é um dono bem melhor do que o anterior, apesar de ter segurado a bola lá e ter sido até, assim, Cara, a chance do Suns nesses playoffs, o melhor, assim, a maior chance foi quando ele segurou a bola, né? Porque é criou isso. a possibilidade do Jokic ser suspenso, né? Que ia ser uma aberração, né? Mas criou a possibilidade. É isso. E ganhou um E ganhou um pontinho, né? ponto, né? Como disse Ganhou um David, ganhou um pontinho. ponto. Pô, ajudou bastante aí, O né? Robert Sala não fez isso, né? Jamais. Jamais. Então, assim, é um dono que está comprometido com o sucesso da franquia. Agora, esses donos comprometidos com o sucesso da franquia, às vezes são um pouco empolgadinhos, né? E às vezes a empolgação, um time que está indo bem, pode caminhar para lugares que a gente não quer. Enfim, uma derrota muito dura, né? Uma derrota muito pesada. Vai ter carta dessa vez, Lucas? Carta? Ano Tipo de passado carta. teve carta, né? Quando perdeu, o time mandou uma cartinha para os torcedores pedindo desculpa aí Ah, por tudo. teve? Você Porra, eu não não lembra disso, lembrava não? dessa. Cara, eu bloqueei tudo, todas as minhas memórias do ano Porra. passado se resume ao Luca Doncic olhando pro Devin Booker, assim. Já tem meme, né? Que o pessoal coloca o Jokic Jokic. da carinha dele. Enfim. Velho. Não, não esperava esse fim, mas assim, o desenho da série caminhou bem para um Denver dominante e acho que E acho que a gente falou pouco aqui, assim, a gente deixou bem claro que o Denver tem um super time, mas acho que a gente falou pouco sobre os ajustes do Mike Malone, sobre a diferença que é ter o KCP no time, né? Cara, o KCP em 2 jogos da série, ele destruiu foi um ofensivamente. fator. Foi um E fator. defensivamente, olha quem ele tá substituindo, né? Na época eu achei, pô, desequilibrada essa troca, né? Monte Morris e Will Barton. Os caras jogam bem pelo Denver e tal. Mas essas marchas que o Denver alcança, é capaz de alcançar por ter o KCP no time, não alcançava com os outros, né?
Então é um time que chega para a próxima rodada e vai mais uma vez ter uma situação assim de favoritismo azarão, porque não importa se vier Lakers ou se vier Golden State, vai vir uma história maior do que a do Denver, do outro lado, né? E num mercado maior. Então vai ser mais uma vez olhando assim o Denver como... E aí, será que o Denver vai ser um time que vai finalmente ganhar, sabe? Porque tem isso também, né? Quando você nunca chegou numa final, vai ter será que é agora que vai chegar e tal? E do outro lado tem o LeBron que chegou 1000 vezes. O Golden State chegou 1000 vezes. Então vai ser mais um caso desse, onde o Denver vai ter oportunidade de ser um favorito azarão, né? E que, na minha opinião, tem o melhor elenco, né, da conferência. Acho que rivaliza com o do Boston Celtics como o melhor elenco da NBA. E você tem o Jokic, você basicamente entra como o melhor jogador em quase todas as séries da NBA. E se não for em todas, é porque tem do outro lado, sei lá, tem o Curry jogando o que joga, e você fala, não dá pra dizer, né? Então, vai ser uma série de final de conferência onde o Denver vai ter que fazer o que fez até agora, não perder em casa, não perdeu ainda nessa pós-temporada em casa, e tentar dar umas beliscadinhas fora. Timaço, viu, Gibas? Timaço Denver Nuggets hoje, aliás, desde antes até já, o favorito da KTO para ser campeão na NBA. Lucas, o Denver chega à sua terceira final de conferência, né? Perdeu recentemente em 2019, 2020 na bolha pro Lakers. E não é a quarta final de conferência? Não teve com o Alex English ou com o Carmelo? Teve uma com o Carmelo também? Acredito que sim, velho. Ou eles ganharam só um... Teve uma com o Carmelo, que foi aquela que o Ariza roubou, também pro Lakers, não foi? Porque o Ariza roubou aquelas 2 bolas, né? Eu lembro bem disso, é verdade. Agora a terceira, acho que na época do Alex English não teve não, hein? Acho que foi semifinal de conferência. Teve uma final... teve sim. Aqui, ó. Teve sim. 85, perdeu na final de conferência. Adivinha pra quem, Lucas? Lakers? 85 Lakers. deve ser Lakers. Lakers. Porra, velho. Acho que eles vão torcer muito pro Golden State hoje. 3 finais de conferência que o Denver chegou, as 3 pro Lakers, as 3 perdidas. A única final que o Denver Nuggets disputou ainda era ABA, né? Não tinha ainda ocorrido a fusão. O time não tinha vindo pra NBA ainda, vamos dizer assim. E o técnico era o Larry Brown. O time foi finalista da ABA no último ano, em 76. E aí já no ano seguinte o time vai pra NBA e perde a de 78, essa aí que o Lucas falou mesmo, né? Teve mais uma então, velho. 4. Espero que essa não seja pro Lakers, hein? Boa, não é pro Lakers. Pro Seattle Supersonics, Lucas. Em 78 o time perdeu pro Seattle Supersonics. Me confundi nas estatísticas com a ABA aqui e fiz confusão. Então, são 4 finais de conferência, 3 perdidos pro Lakers, outra pro Sonics. Nenhuma final de NBA, a única final que o time já disputou até hoje ainda era na ABA. Naquela situação, o time venceu a semifinal. Era outro modelo, né? Venceu a semifinal contra o Kentucky Colonels e perdeu a final da ABA para o New York Nets. 4-2. Então, o Denver vem aí para a sua melhor campanha da história, caso consiga conquistar o título, ou já empatou, né? Melhor campanha da história, se você pensar que já o time esteve em outras finais de conferência como ápice. Tem o melhor jogador da história da franquia em atividade, né? Acho que esse posto já é do Jokic, com todo respeito ao Alex English, Carmelo Anthony, mas Jokic passou de passagem, já é um jogador absolutamente lendário. Vai buscar cara, aí. Se bobear, o Jamal Murray chega nos outros, né? Caralho, aí você tá sendo um pouco... Cara, olha o que o Jamal Murray já fez em playoff pelo Denver. Ele é bravo. É um craque, né? É um super craque. Esse é um time, olha, montadinho pro sucesso. Montadinho pro sucesso e que tem uma estrela que... Cara, é muito confiável o Jokic, né? Cara, você alimenta o Jokic. Gibas, ele fala uma parada que é o seguinte, cara, eu tô livre, eu arremesso, eu não tô livre, eu passo. Alguém tá livre, eu passo. Ele é muito grande, ele é muito forte e O arremesso assim, dele muito é talentoso, né? Ele é muito talentoso. Ele tem todos os arremessos do jogo e ele consegue o posicionamento que ele quer. Basicamente é isso.
contra o Phoenix Suns, pelo menos, ele conseguiu o posicionamento que ele queria o tempo todo. Não sei contra o Lakers como é que vai ser, né? O Lakers tem o tipo de defesa do Lakers é um outro tipo de monstro, né? E o Golden State, se for o caso, ano passado, o Draymond Green saiu falando, cara, eu respeitava muito o Jokic, mas depois dessa série eu respeito muito mais, né? Porque o cara é muito foda. E ano passado o Jokic não tinha as opções que tem hoje para jogar junto, né? Então, você tem um Jokic. Ele é um jogador que é imarcável e que é o melhor passador da liga. É exatamente isso. E como é que você faz, cara? Porque assim, não dá pra marcar ele num contra um. Não dá. E também não dá pra marcar... Aí você toma 50 pontos. Isso, e aí talvez tudo bem, talvez seja uma ótima ideia pra você. E assim, melhor aí cenário, você fala assim, vou tomar 50 pontos não vou ficar tomando 50 pontos, vou ter que dobrar, vou ter que fazer alguma coisa. Pô, o time foi montado pra lidar com isso, né? E aí é o mérito da franquia, da organização. Esse time é muito forte. Claro, a gente focou muito na eliminação do Suns, porque o Denver a gente vai falar no preview da próxima série, a gente vai falar ao longo aí do playoff todo, a gente acha que vai ser uma run bem longa, mas a gente vai ter muito pra falar desse time que joga um basquete bonito de ver, com peças por todos os lados, com opções para fazer um monte de coisa. Vamos ver quem que vai ter caixa, né, para colocar esse time em uma situação que ele ainda não se encontrou no playoff, né? Ele ainda não teve desconfortável, teve dificuldades, claro, perdeu mais jogos no primeiro round que a gente esperava, inclusive, perdeu 2 nesse round, mas assim, a gente não sentiu eles assim desconfortáveis na série, ainda não, né? Assim, ainda o ataque deles está muito seguro. Acho que você consegue feri-los. Talvez a chave até seja, Lucas, feri-los a tal ponto ofensivamente em que os obrigue a colocar gente defensivamente bom, mas que ofensivamente não cumpra tanto. E aí você consiga de alguma maneira frear esse ataque que parece agora imparável, né? A gente vai ter que ver isso aí. Tem destaque final, Lucas? Meu destaque final, Guilherme, vai para Aurelo, viu? Escuta o Café Belgrado no aplicativo da Aurelo. Cara, é um aplicativo muito bonito, muito bom de ser usado e que tem todos os recursos que quem curte um podcast gosta, né? Então, você escutando pela Aurelo, o Café Belgrado, você ajuda o Belgradão de maneiras que você não imagina, né? Ou até imagina, mas acha que pra gente não faz tanta diferença e tal. E claro, se forem 3, 4 pessoas que estivessem ouvindo na Aurelo, não faria diferença pra gente. Mas se a gente convencer... Primeiro, né? Temos 1.700 inscritos lá na Aurelo. Nem todos escutam lá escutam por lá. Se inscreveram, não estão escutando por lá. Por que vocês fazem isso com a gente, hein? E segundo, mas muita gente escuta o Belgradão nos outros aplicativos. A gente agradece, ama vocês de coração. Mas se você puder migrar para a Aurelo, vai fazer uma diferença pra gente, talvez maior do que para você, né? Que você vai precisar só se acostumar a ouvir em outro aplicativo, né? E a gente vai ser remunerado por isso, de maneiras que a gente não é pelos outros YouTube, Spotify, Apple Podcasts e tal. Se for de pedir demais, tudo bem, continue escutando o Belgradão onde você quiser, mas se não for pedir demais, vem pro Aurelo e ajuda o Belgradão. Esse é meu destaque final, viu, Gibas? Lembrem, tô triste, né? Então, quando a pessoa vê uma pessoa em situação de muita tristeza, ajuda aí, vai. Eu vou olhar as estatísticas, viu? Pra medir o coração de vocês, velho. Cara, as pessoas são tão cruéis que é capaz, eu quero deixar o Lucas mais triste. Eu tô sentindo isso, as pessoas me querem mais triste, não sei porquê. Vão parar de ouvir no Aurelo. É isso. cafébelgrado.com.br. Ao digitar isso aí, você vai ser redirecionado diretamente para o site da Aurelo. Por lá você ouve, por lá você apoia, por lá você assina, por lá você desbloqueia conteúdos exclusivos para apoiadores. É tudo por lá, cafébelgrado.com.br. Vem com a gente, até a próxima.